Olá pessoal, então vamos dar início aqui à nossa terceira aula do WCM, onde nós vamos abordar um pilar que é um dos mais importantes aí do WCM. Claro que todos os pilares são importantes, mas por que que esse é um dos mais importantes? Porque ele faz parte dessa triangulação. Na aula 2 nós vimos a importância dessa triangulação e como é importante entender essa triangulação dentro do WCM, que aqui está um dos segredos do WCM, de como é que é a sistemática, como que ele funciona. Então, por isso a importância desse pilar, que é o pilar de FI. Porque o que significa FI? A sigla FI, de Focused Improvement, melhoria focada. Então, ele é chamado no português de melhoria focada, mas as siglas dele dentro do WCM é FI, é o pilar de FI, assim que era popularmente chamado. E aqui está a representação dele no desenho, que é uma caixa de ferramenta. Uma caixa de ferramenta ou uma caixa de metodologias, onde ele é detentor de todo o conhecimento das metodologias do Lean Manufacturing, do sistema Toyota, do WCM, da melhoria contínua de forma geral. Qual que é a função dele? Só recapitulando, a função dele aqui dentro da triangulação. A função dele é detectar metodologias para atacar os projetos, redução de custo, qual é a metodologia adequada e qual é a pessoa ideal para fazer isso. Mas isso daqui ele tem que conversar com o PD. PD que vai passar para ele a pessoa, ele verá se terá que desenvolver essa pessoa ou não, junto com o PD, e ele é detentor aqui da metodologia para desenvolver esses projetos. De que forma? Sempre seguindo a metodologia dos 7 passos, dos pilares. Todo pilar técnico, como eu já disse, tem 7 passos de implementação. E esse daqui eu estou mostrando para vocês aqui um pouco no detalhe o que são os 7 passos do pilar de FI. Então vamos ver aqui do 1 ao 7. Vocês vão ver, eu vou passar para vocês cada um dos passos, para vocês entenderem. Alguns passos, esse o passo 5 é o mais importante dentro dessa evolução dos passos, por isso que ele tem aqui uma setinha, onde depois nós vamos entrar no detalhe. Mas, basicamente, o que é? Do 1 ao 7 é a execução de um projeto Kaizen, de um projeto de melhoria. Explicando rapidamente o que é um projeto Kaizen, para as pessoas que não sabem ou nunca trabalharam com isso, Kaizen, a palavra Kaizen, ela vem do termo japonês, a junção de duas palavras, onde Kai é mudar e o Zen é para melhor. Então é mudar para melhor. O Zen significa melhor. Numa linguagem mais popular, é a melhoria contínua em si. Então isso que um projeto Kaizen é um projeto de melhoria, é uma metodologia que resolve problemas e otimiza ou melhora processos, produtos. É possível aplicar e implementar essas metodologias em qualquer situação dentro de fábricas. Bem, então, o pilar de FI, os 7 passos. Onde é que se inicia o primeiro passo? É na definição de áreas modelo, processos, gargalos, mas principais perdas. Recapitulando, eu disse para vocês na aula 2, para quem não viu aí, só um resumo muito rápido, o custo de deployment vai nos mostrar onde estão as principais perdas. Daqui das principais perdas vão sair a definição das máquinas modelo. Então, o pilar de manutenção, por exemplo, é onde teve a maior quebra, perda de quebra máquina. É necessário estratificar essa perda para saber qual a máquina que eu tenho maior quebra. Ela vai ser a máquina modelo para os pilares de manutenção. Pilar de defeito de qualidade, qual que é a máquina onde eu tenho maior custo com quantidade de defeitos de qualidade. Então é nessa máquina que eu vou implementar, vai ser a minha máquina modelo, área modelo, como quiser chamar, do meu pilar de defeito de qualidade. Então o pilar de FI ajuda na definição dessa, ele participa o tempo todo dessa definição das áreas modelos. Processos gargalos, as principais perdas aí. E na parte de estratificação das perdas, que é essa parte aqui, que é desdobrar esse gráfico anterior das perdas principais.
Então tenho aqui a minha principal perda de setup, estratificando, abrindo essa barra, primeira barra do nosso gráfico aqui de barras, abrindo ela, todas essas perdas aqui, essas máquinas compõem aquela outra barra. Então esse daqui vai nos mostrar qual que é a principal máquina, a máquina que me dá mais prejuízo, me dá mais perda dentro com esse motivo aqui de setup. Então nisso aqui o pilar DFI atua ajudando, dando suporte na parte de estratificação, chamada estratificação das perdas e definição para a definição das áreas modelos. Em seguida, seleção do projeto, que é aqui matriz D, que é onde inicia-se a nossa triangulação. CD, PD. Expliquei isso na aula 2 também, o que é a composição da matriz D, como é que é a função do pilar DFI e do pilar PD dentro da construção da matriz D, que é aqui onde vão ser selecionados os projetos, as metas e tudo mais, as metodologias, quais são feitas. Então esse primeiro, segundo, terceiro passo, eu já expliquei na segunda aula, então nós já temos aqui quase meio caminho andado. Definição da equipe é algo simples de definir, a definição da equipe. Claro que você vai fazer um Kaizen e você vai colocar uma equipe junto para atuar junto com você. Você pode fazer Kaizen sozinho, mas para problemas que são menos complexos. Problemas que têm uma complexidade maior, é necessário você definir uma equipe. Até porque os planos de ações não podem ficar centralizados numa pessoa só. Até porque se a pessoa entrar de férias, ou se ela não está atarefada, ou se ela vai ter que fazer uma viagem pela empresa, alguma coisa assim, as ações não acontecem. Então, por isso que é necessário ter uma equipe. Essa equipe deve ser composta por pessoas que vivem o processo, os operadores, que conhecem bastante do processo. E, geralmente, eu gosto de colocar sempre nos Kaizens pessoas da qualidade, pessoas até da segurança do trabalho, que é importante, pessoas da engenharia do processo. Então, fazer um mix de pessoas que estão relacionadas ao processo, ou à máquina, para que elas deem a sua contribuição dentro do seu Kaizen. Então, a definição da equipe é algo relativamente simples. Agora, aqui no passo 5 é onde a nossa aula vai se estender bastante, é onde é o nosso foco da nossa aula. É aqui a parte mais importante dentro desse pilar. Esse pilar não acontece uma vez só, como vocês devem imaginar. Cada linha ali dentro da nossa matriz D, cada projeto que é feito, que é aberto, um projeto Kaizen, todo projeto Kaizen que é aberto tem que passar por esses 7 passos. Então, vamos entrar aqui dentro desse passo 5. Para falarmos antes de aprofundar, nós temos que entender aqui o que significa algumas letrinhas aqui dentro de um ciclo de melhoria, dentro de um ciclo de melhoria Kaizen, que são as letras PDCA, ciclo PDCA. Como é que funciona o ciclo PDCA? Ele é um ciclo de melhoria, é um ciclo Kaizen, um ciclo de melhoria contínua, onde nós vamos passar etapa por etapa em todo o Kaizen que nós fizermos. Vamos fazer aqui a parte do Plan, vamos fazer a parte do Do, vamos fazer a parte do Check, depois a parte do Act. E vamos entender, eu vou apresentar aqui para vocês, vou ensinar vocês como é que nós fazemos cada passo dentro do PDCA. Onde, traduzindo já para vocês, a parte do Plan é a parte de planejamento do PDCA, planejamento do nosso projeto Kaizen, onde nós vamos entender o problema, identificar as causas, verificar as causas, identificar solução e priorizar, e determinar meta e objetivo para o nosso Kaizen. E aqui está um exemplo de algumas ferramentas, algumas metodologias que nós utilizamos dentro dessa etapa do Kaizen. 5G, 5W1H, 5Is ou 5 porquês, Brainstorming, 5W2H, 4M ou 6M. Eu vou mostrar para vocês. Depois, em seguida, vamos à parte do Do, que é a parte de aplicar ou implementar as soluções, utilizando aqui um conceito da matriz ICE. A parte do Check são gráficos, indicadores, paretos,
indicadores aqui para medir a performance do nosso Kaizen. E depois a parte do ACT, que é a parte de padronizar e expandir, multiplicar, expandir, ou estender as ações desse Kaizen a outros processos. Então, nós vamos ver isso de forma bem explicada, de forma bem clara, de forma bem simples aqui para vocês entenderem o ciclo PDCA. Bem, dentro do ciclo PDCA, nós temos aqui, que está aqui, ó, passo 5 dos 7 passos aqui do pilar de FI, que é esse aqui. Então, nós estamos entrando aqui no detalhe do passo 5 e vendo que dentro dele possui mais 7 passos. Que vai ser, vocês vão ver, não precisa ficar decorando muito aí quantidade de passo, o que tem que fazer no passo 4, passo 5. Nesse pilar em si não é necessário. Nos outros, é sempre bom saber o que é feito para saber a sequência lógica dos passos dos pilares. Mas nesse daqui, nós vamos ver aqui o passo 5 de FI, que ele tem aqui, é composto por mais 7 passos. São 7 passos para a gente fazer o Plan, Do, Check, Act, que é aqui um ciclo de melhoria, é um ciclo de Kaizen. Então, a primeira parte, nós vamos chamar aqui, na parte do Plan, é a parte onde nós vamos definir o nosso problema. Isso parece simples, mas muita gente já erra aqui. Errando nessa parte principal do nosso PDCA, compromete o resultado de tudo daqui para frente. Tudo daqui para frente vai estar comprometido. Nada vai estar certo. Por quê? Porque você atacou o problema errado. Então é muito importante, parece bobagem, mas é muito importante definir corretamente o problema. Saber exatamente o problema que você está atacando. Em seguida, eu vou entrar para vocês também no detalhe, tá bem? Mas em seguida, classificar as potenciais causas raízes. Dependendo da complexidade de um problema, de um processo, nós vamos nos deparar com causas raízes que são múltiplas. O que pode acontecer nisso? Para vocês entenderem melhor. Há processos que têm muitas variáveis. Processo de injeção, processo de estamparia. São processos que, no ajuste na configuração das máquinas, são muitas as variáveis. Tem processos, por exemplo, dependendo da complexidade da peça que está sendo produzida, máquinas injetoras que são até a temperatura ambiente, se está frio ou se está calor no dia, interfere na qualidade do produto. Então isso são muitas as variáveis que acontecem. Então pode ter várias causas. Porém, na maioria das vezes a causa raiz é uma só. Mas não deve ser combatida apenas a causa raiz dentro de um Kaizen. Eu vou entrar para vocês também no detalhe. Nós vamos passar etapa por etapa aqui dentro do PDCA. Depois, estabelecer as soluções. É ir para as ações práticas. Implementar as ações. Então, isso aqui compõe a parte do P no PDCA, que é a parte do Plan. Definir o problema, classificar as potenciais causas raízes, detectar as causas raízes, estabelecer as soluções. Então nós vamos caminhar aqui dentro de cada uma delas. Em seguida, vamos à parte do Do, que é a parte da implementação das ações, a parte de checagem, checar as ações, e depois a parte de padronizar e expandir. Nós vamos passar etapa por etapa aí, para que vocês possam ver. Antes é necessário dizer uma coisa. É um erro que muita gente faz dentro da indústria, que é na implementação do ciclo PDCA, o que a maioria das pessoas fazem e aí depois não conseguem entender por que o Kaizen deu errado. Por que eu não atingi aquele resultado que eu esperava atingir? A primeira etapa do nosso Kaizen é fazer o plan, fazer um planejamento. Então, o que a maioria das pessoas fazem? Fazem um planejamento mais ou menos,
rápido, um planejamento pequeno, porque eu tenho que passar um logo, estou tendo muita pressão em cima de mim, tenho que mostrar resultado logo, tenho pouco tempo para fazer meu Kaizen, tenho que correr, ou estou atrasado, deixei para a última hora. E aí acaba acontecendo que as pessoas não fazem a parte do plan direito. Acaba negligenciando as etapas que nós vimos aqui anterior. Essa etapa do 1 ao 4 acaba passando, fazendo tudo de uma vez só. E por mais simples que pareça, é a parte mais importante no nosso Kaizen. Por quê? Tudo que nós fazemos dentro de projetos, ele é dividido em planejamento e execução. Planejamento, execução. Se um projeto vai mal, ele pode ter acontecido erros, falhas em uma dessas duas etapas, ou na parte de planejamento ou na parte de execução. Se o planejamento foi bem feito e ainda assim eu não tive resultado, foi porque eu errei na execução. Minhas ações não foram bem implementadas. Se as minhas ações foram bem implementadas e não surgiu efeito nenhum, eu ainda não consegui reduzir a perda, o problema ainda está acontecendo, o meu planejamento foi feito de forma errada. Não foi bem feito. Então, qual que é a forma tradicional como que as pessoas fazem antes de conhecer o Lean, conhecer o WCM, antes de conhecer o modelo, o método Kaizen? Elas fazem pouco planejamento, gastam a maior parte do tempo na execução das atividades. Depois gastam um tempo pequeno fazendo o acompanhamento, a checagem aqui das ações e muito pouco expansão. Também por quê? Porque os resultados não foram aquilo que era esperado. Então por que eu vou expandir um resultado que não foi aquilo que eu imaginava? Não faz sentido. O WCM, ele traz uma visão um pouco mais conservadora e mais correta. Por quê? Isso não é só do WCM, isso o Lean já traz isso, o Kaizen, é tudo dentro do modelo do ciclo aí do PDCA. O que acontece é que algumas pessoas fazem errado. E a forma de abordagem correta é essa aqui de baixo. Onde nós devemos dedicar nossos maiores esforços, nossa maior parte do tempo num Kaizen fazendo planejamento. Se eu faço planejamento correto no meu Kaizen, o restante é garantia que vai estar certo. É muito mais simples eu revisar alguma ação que eu fiz errada, alguma checagem que eu fiz errado, alguma expansão, padronização, do que revisar planejamento. Por quê? Porque qualquer coisa que eu altere no planejamento, tudo isso daqui vai por água abaixo. Agora aqui não. Se qualquer coisa que eu altere aqui, eu consigo ainda modificar essas outras áreas. Planejamento não. Se o meu planejamento não for bem feito, se eu não souber responder de forma correta as perguntas que eu tenho que fazer nesses 4 passos, o meu Kaizen está comprometido, meu projeto está comprometido e eu não vou conseguir entregar para o pilar do Cost Deployment aquela redução da perda na máquina que eu me comprometi a fazer meu Kaizen. Eu não vou conseguir entregar aquilo que estão esperando que eu entregue. Por quê? Porque eu negligenciei o meu passo a passo. Alguma coisa eu não fiz certo. Então vejam como é que o WCM tem os links. É tudo muito linkado. E qualquer pessoa consegue, que tiver conhecimento de tudo isso daqui, consegue verificar o que aconteceu de erro em projetos Kaizen para identificar aonde que foi a falha, em qual passo a pessoa falhou, qual ação ela falhou, em qual etapa do meu PDCA eu cometi a minha falha. Foi na parte do plano, foi no planejamento, foi na execução. Por que eu não obtive o meu resultado esperado? Auditorias e WCM.
os auditores têm conhecimento de tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Eles têm conhecimento do passo a passo de implementação de um ciclo PDCA. Eles sabem tudo isso daqui. Eles sabem essa triangulação, se isso está funcionando ou se não está. E é 2, 3 perguntas que a pessoa sabe. Sabe identificar se a triangulação está funcionando ou não. De que forma? É muito simples. A pessoa vai pedir para ver a sua matriz D. Na matriz D, ele vai ver aqui qual é a sua principal perda. A principal perda é setup, na minha máquina 3. Deixa eu ver o Kaizen. Aí você vai lá e vai mostrar seu Kaizen. Aí no seu Kaizen você vai mostrar o seu gráfico. Na hora que chegar aqui no final, no check, você vai mostrar o gráfico. Se aquilo, o gráfico que você mediu, se as suas ações, se o seu Kaizen está surtindo efeito. Vai ser um desse daqui. E aí a pessoa vai ver se o seu gráfico está acima ou está abaixo da meta que foi estipulada para você. Ah, mas está acima. E era para estar para baixo. Então o que aconteceu? Você errou aonde? Errei no planejamento ou errou na execução? Ou se tiver tudo verde, ele pode pedir evidências da medição. Como é que você está medindo? Deixa eu ver. As tiragens de tempo. Como é que você está fazendo? Por quê? Porque a pessoa conhece essa triangulação. Ela sabe como é que é executada as ações do Cost Deployment. O auditor sabe o que o pilar de PD tem que fazer. Ele sabe o que o pilar de FI tem que fazer. Ele sabe as conexões e os links que existem entre os pilares. Ele sabe que se o seu planejamento não foi bem feito, é porque você errou nessa etapa aqui. E aí ele vai te perguntar, você errou na definição do problema? Você errou na detecção das suas causas? Você classificou as causas erradas? O que aconteceu? Então por isso que a auditoria do WCM é praticamente impossível conseguir enganar o auditor. As chamadas auditorias Instagram. O que é auditoria Instagram? O que a gente coloca no Instagram? Só aquilo que a gente quer que as pessoas vejam. Só coloca foto da nossa casa, daquilo que está organizado. O que está desorganizado a gente não coloca. Então as auditorias no Instagram são isso. Quando o auditor está lá, a gente só leva ele onde a gente quer que ele veja. Quando ele não... Aí a gente fala, né, que os auditores têm dedo podre, porque eles vão exatamente aonde estão os problemas. Mas no WCM não tem como esconder. Ele vai na sua área modelo, vai pedir para ver um Kaizen, vai pedir para ver a etapa por etapa do seu Kaizen, qual que é o problema, como você descreveu o problema, tudo detalhadamente para que ele verifique se a execução do seu passo a passo foi bem feita, se as ações foram bem feitas, se você trouxe ao final do seu Kaizen, se você trouxe aquele resultado que o Cost Deployment está esperando. Como é que ele faz isso? Nas auditorias do WCM, o primeiro pilar que apresenta é o pilar de segurança. O segundo é o pilar de desdobramento de custo, de Cost Deployment. No pilar de Cost Deployment ele vai ver quanto você deveria ter reduzido de perdas de custo, quanto você deveria ter tido de savings para a empresa, no total, no geral, todo da fábrica, quanto você deveria ter reduzido o seu custo de transformação, falamos isso na outra aula, na aula 2, e quanto você realmente reduziu. Se você não reduziu aquilo que está como meta, aí ele vai começar a querer entender por que não reduziu, o que falhou, quais Kaizens deveriam ser abertos ou não foi, quais Kaizens foram abertos e não atingiram o resultado. Então é muito fácil, quando se entende esses links, pegar onde é que estão os erros e onde que estão as evidências de erros e acertos dentro do WCM. Bem, então vamos entrar agora no nosso detalhamento aí das ações do PDCA. Então vamos aqui à primeira parte do plano. A primeira etapa do nosso Kaizen, a gente vai usar uma metodologia que se chama 5G. Etapa do plano.
O que o 5G faz? Define o nosso problema, vai nos ajudar a entender o nosso problema e definir, para que você não tenha erros, não cometa erros na parte de definição do problema. Existe essa metodologia, que é muito simples de aplicar, é muito fácil. Há pessoas há fábricas que têm um formulário específico para isso, e há fábricas que não têm esse formulário, pode fazer no caderno. Mas, o que é interessante quando você tem formulário? Que o formulário fica anexado no Kaizen e eles têm uma evidência daquilo que foi feito. Em que consiste o 5G? 5G são palavras aqui em japonês, que são Gemba, Genbutsu, Genjitsu, Genri e Gensoku. E o que significa cada uma delas? A primeira é vá ao local. Quem estuda já um pouco disso, ou já viveu uma coisa disso na indústria, sabe que o pessoal usa bastante, vou no Gemba, ou vá falar no Gemba, vá ver no Gemba, tô no Gemba. O que é o Gemba? É o local onde as coisas acontecem. É o chão de fábrica dentro das indústrias. Por quê? É no chão de fábrica onde os problemas acontecem. É por isso que é chamado Gemba. Então, vá ao Gemba, vá ao local, vê o que está acontecendo. Genbutsu, observe o problema. Dedique um tempo do seu dia, uns minutos ou horas do seu dia, verificando o problema, observando o problema. Genjitsu, observe os fatos. Uma coisa é nós analisarmos o problema em si, outra coisa são os fatos. O que são os fatos? É tudo que envolve ao redor do seu problema. Genri, compare com a teoria. Muitas vezes acontece o quê? Dentro de um evento Kaizen, de um projeto Kaizen, o que for. Nós temos um grande problema e quando nós vamos ver, o problema consiste no que? A teoria não está alinhada com a prática. Como que isso acontece? A teoria diz uma coisa. O que é a teoria? Como o operador deve executar as tarefas dele. Como foi definido os padrões operacionais dele. Muitas vezes ele nem sabe que existem padrões para ele seguir. E aí acaba que a teoria não condiz com a prática da realidade. Mas isso pode ter sido por quê também? Fazendo um link aqui já com o Gensoku. Muitas empresas cometem o erro de definir standard ou padrões de instruções de trabalho, de padrão de trabalho, que é o quê? Que é o passo a passo, a receita de bolo de como o operador tem que fazer uma determinada atividade. Por exemplo, fazer a montagem de uma peça. Os operadores têm que ter um passo a passo de como fazer aquilo. Então ele tem que ter ali uma folha, uma instrução que diga para ele como executar aquela atividade. É quando nós compramos um móvel, um guarda-roupa para nossa casa. Vai vir ali um passo a passo de como montar aquele guarda-roupa. Então é a mesma coisa, um manual de instruções para o operador como ele deve executar aquela atividade. Muitas vezes os padrões não estão claros. Muitas vezes os padrões estão errados. Não está numa linguagem simples para o operador, ou não está dizendo para ele fazer uma montagem errada, por exemplo. Já aconteceu isso, já vi isso acontecer em empresas. E aí o que acontece? O operador executa a atividade errada e aí causa o problema. Mas aqui nós já estamos indo um pouco além. Vamos voltar um pouco porque nosso objetivo aqui é apenas definir o problema, não pensar em solução ainda. Compara com a teoria, vê se a teoria está certo com a prática, se ele deveria fazer as atividades daquela forma. E siga os padrões operacionais dele. Pergunte a ele como é que ele faz, onde que ele vê como é que ele faz aquela atividade quando ele tem dúvida. Você está com dúvida se você tem que usar a porca M8 ou a porca M10, se você tem que usar a ferramenta X ou Y, se você tem que apertar a peça ou não tem que apertar a peça com a chave, um exemplo. E siga os padrões operacionais da forma que ele faz. Veja se ele faz da forma com que a teoria está pedindo
ou se ele faz um padrão que ele determinou, ou simplesmente porque ensinaram ele não conhece padrão nenhum. Então isso é viver um pouco do problema. Isso que se chama o 5G. É irmos para o chão de fábrica e vivermos um pouco do processo, conversar com as pessoas, dedicar horas do seu dia vivendo aquele processo para conseguir entender como que acontece o problema. Então esse é o primeiro passo do ciclo PDCA. O segundo passo do ciclo, da etapa do plan dentro do ciclo PDCA, é implementarmos aqui uma metodologia que se chama 5W1H. O que é 5W1H? Por que 5W? Os W estão aqui. São palavras em inglês. What, when, where, who, which e o H é o how. O que isso quer dizer? O que nós vamos fazer aqui? Vamos descrever o fenômeno. Mas qual que é a diferença entre a gente definir problema e descrever o fenômeno? Uma vez entendido o problema, você vai agora descrever de que forma que ele acontece. O problema é o final de tudo. O problema é o final do fenômeno. Quando acontece, por exemplo, uma quebra, você tem que entender como aquela quebra aconteceu. Então, 5W1H. What? O que acontece? When? Quando isso aconteceu? Where? Onde aquilo aconteceu? Who? Com quem? O com quem não é o nome do operador, não é com o João, ou com o Carlos, ou com o Zé. O who é com o operador de setup, é com o líder de linha. Para quê? Para que você entenda, porque muitas vezes são operadores que não vivem o processo. Um exemplo, operadores de manutenção. Às vezes ele vai trocar o óleo de uma máquina, é na troca de óleo que acontece com o trocador de óleo, por exemplo, com o mecânico, o operador de manutenção, que acontece. Por isso que é importante saber quais os problemas que acontecem e como que ele acontece. Então aqui, o que vai acontecer? Você vai colocar todas essas perguntas, vai responder elas separadamente, vai colocar tudo num funil e vai sair aqui a descrição do problema. Como que geralmente acontecem as descrições de problemas? A máquina quebra um rolamento, nas trocas de setup que acontecem as 2 ou 3 vezes por semana, a segunda, quarta e sexta, com o operador que é o trocador de molde, e na máquina número 7 e no turno C. Então assim você descreve a solução do problema. Isso vai ser importante por quê também? Porque qualquer outra pessoa que for verificar o seu Kaizen, e isso vai acontecer bastante, outras pessoas forem olhar para o seu Kaizen, tem que entender qual que é o problema que você atacou. Quando outras pessoas forem consultar o seu Kaizen, elas têm que entender qual que foi o problema que você atacou. Então ali você conta a história do problema, como que ele aconteceu. Claro que isso vai ser em 2 ou 3 linhas, não precisa fazer aí uma escrita muito grande e contar uma história muito grande. 2 ou 3 linhas apenas e bem objetivo para explicar. Acontece com tal pessoa na troca de turno, na máquina X, quando vai acontecer uma troca de referência A para referência B. Esse tipo de resposta bem objetiva para que saia aqui a descrição. E ainda não estamos falando de solução. Não pensa ainda na solução, porque isso aqui, se a gente já começar a pensar em solução aqui, atrapalha a linha de raciocínio. Então isso quando você for líder de um Kaizen e você estiver reunido com a equipe, você tem sempre fazer com que essa pessoa sempre, as pessoas, ainda mais os operadores que estão sempre no chão de fábrica, eles querem dar logo solução. E você tem que segurar o ânimo delas, porque senão elas começam a dar solução e ninguém analisa efetivamente o que é o problema. E acaba que aqueles passos que nós dissemos que não podemos negligenciar aqui dentro do nosso PDCA, a gente acaba negligenciando. Por quê? Solução eu só vou pensar aqui, no passo 4. Se a gente estiver vendo o problema ainda e disser já pensar em solução, eu negligencio todas essas etapas. E aí é que acontece
erros na minha definição aqui de planejamento. Então é necessário aqui entender o fenômeno. Escrever o fenômeno, ficar bem em forma simples, objetiva e clara, para qualquer pessoa que leia aquele texto consiga rapidamente entender aquilo que você está dizendo. Existe uma forma simples também dentro do Kaizen, que é de você conseguir passar uma mensagem de forma visual, que é o quê? Sketch. O que é sketch? É você fazer rascunhos, fazer desenhos. Desenhos para que a outra pessoa entenda mais rápido. Nada mais é que o quê? Isso que eu tenho feito até agora com vocês. Faço desenhos para que aquele conceito que eu demoraria horas num PowerPoint para mostrar para vocês, ou para vocês lerem um livro, e vocês vão demorar anos para entender tudo isso daqui, porque é muito conteúdo, eu aqui faço sketches e você consegue absorver rapidamente a informação. Então, sketch bem simples. O objetivo não é mostrar para as pessoas a forma que você sabe como você desenha bem. O objetivo é fazer com que a pessoa que está vendo aquele sketch entenda de forma simples e rápida aquele Kaizen. Qual que é o problema, o fenômeno que acontece no seu Kaizen. Próxima etapa. Identificar a causa raiz. Identificar a causa raiz dos problemas. Nós temos algumas formas de fazer isso, eu vou apresentar duas para vocês aqui hoje. Uma delas é fazendo aqui 5 porquês, que a gente já faz e a gente nem sabe que faz. Que é, quem tem filho pequeno sabe que a partir de uma certa idade ele começa a perguntar tudo. Por quê, por quê, por quê? Por que o céu é azul? Por que o avião está lá no céu? Por que a nuvem é branca? E aí você acaba aqui ficando às vezes sem resposta. Então, os 5 porquês serve exatamente para questionar o porquê que aquele problema acontece. Até você não conseguir ter resposta mais. Então eu tô com meu tempo de setup alto. Por que meu tempo de setup está alto? Porque trocar um molde para referência A para referência B é sempre complicado. Por que é sempre complicado? Porque eu tenho que trocar muitas mangueiras, o molde não é refrigerado, por exemplo, e aí ele tem algumas mangueiras que estão quebradas, alguns parafusos que é difícil de apertar. E por que isso tudo acontece? E aí a pessoa fica sem resposta. Quando ela fica sem resposta, é porque você chegou em possíveis causas raízes. Um Kaizen pode atacar uma causa raiz, um Kaizen pode atacar 3 causas, vai depender da complexidade do problema que você está atacando. Mas isso aqui parece uma ferramenta muito simples, mas que tem um poder muito grande dentro do nosso Kaizen. Vocês vão ver que o Kaizen nada mais é que uma linha, uma sequência de raciocínio de ferramentas simples para resolver problemas. Perguntas e respostas simples que fazem com que a gente chegue em soluções. Então, fazendo aqui 5 porquês. Ah, mas eu fiz 3 porquês e já cheguei na causa raiz. Ótimo, você economizou porquês. Não há problema nenhum. Mas eu precisei fazer 7 porquês e cheguei na minha causa raiz. Tudo bem? O 5 é só uma média. Pode ser 3, pode ser 7. O que não pode ser? 1 só. Por quê? Porque dá uma falsa impressão de você ter chego logo na solução e às vezes não chegou. Às vezes tem mais perguntas a ser respondidas. Mas eu sou líder de um Kaizen e eu não sei responder isso. Exatamente por isso que tem um time de trabalho dentro do seu Kaizen. Porque as pessoas que estão vivendo ali o processo são elas que vivem e têm as respostas para essas perguntas. O seu papel vai ser o quê? Estimular elas a responder essas perguntas. Então entendam que a pessoa que está, o líder do Kaizen, ele não é obrigado a saber. Ele não é obrigado a saber ser expert do processo. Ele não é obrigado a saber tá ali 10, 15 anos vivendo aquele processo para ele conseguir implementar um Kaizen. Não. Ele só precisa saber esse passo a passo, disso que eu estou mostrando para vocês. Ele só precisa saber implementar isso.
esses 7 passos. Se ele implementar esses 7 passos, ele consegue resolver os problemas que existem nos processos. Lembra que eu falei para vocês na primeira aula que as empresas precisam de pessoas que resolvam problemas? Tá aqui o segredo. Essa é praticamente a Bíblia do WCM. Resolução de problemas. E aqui está o passo a passo para vocês resolverem. Então essa aula ajuda vocês a entenderem o passo a passo para a resolução de problema. As pessoas que mais resolvem problemas dentro de companhias, de empresas, são as pessoas que têm mais visibilidade. São as pessoas que são mais bem vistas dentro da companhia. As pessoas são promovidas ou são contratadas porque resolvem problemas. E é isso que as empresas precisam. Pessoas que resolvem um problema. Método para resolver problema? Kaizen, PDCA. Então, recapitulando, os 5 porquê para a gente identificar a causa raiz. É uma maneira. A outra maneira é, essa um pouco mais conhecida, que é o diagrama Ishikawa, ou diagrama de espinha de peixe, ou diagrama de causa e efeito, ou 4M, ou 6M, tem várias formas de chamar tudo a mesma coisa. O WCM utiliza 4Ms, mas há empresas que utilizam 6M, não tem problema, fica a critério de vocês, dependendo do problema que vocês estão atacando, dependendo da complexidade do problema. Então, no que isso consiste? É uma espinha de peixe, ele tem o formato de espinha de peixe, por isso que leva esse nome, diagrama de espinha de peixe, ou Ishikawa. O que ele vai nos dizer? A cabeça do peixe é o nosso efeito, é o nosso problema. Então, se fosse setup, aqui ia estar aqui, setup alto. É isso que é a causa, é isso que é o efeito das causas. Depois, para a gente conseguir organizar a nossa linha de raciocínio para identificação de causas, nós utilizamos aqui alguns M's que nós chamamos. Tem vou começar primeiro mostrando para vocês os 4 M's e depois vou mostrar a parte do 6M. A parte do 4M é a parte de método, máquina, material e mão de obra. São esses 4 M's que o WCM utiliza. Depois tem os outros 2 M's, que é o que as empresas utilizam, que é medição e meio ambiente. Que você pode acrescentar, não há problema nenhum, informação a mais dentro do seu diagrama. No que isso vai consistir? Você vai percorrer por todos esses M's junto com a sua equipe do Kaizen e vai estimular eles a responderem possíveis causas. E nisso daqui a gente utiliza uma ferramenta importantíssima que é chamada de brainstorming. Brainstorming, o que é? Chuva de ideias. Ou o pessoal do interior aí é o toró de parpite. Que é o que? Chuva de ideias é as pessoas simplesmente dizerem aquilo que vem à cabeça. As pessoas que vivem no processo dizer, mas pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser temperatura do molde, pode ser vibração do chão, pode ser mangueira que está mal apertada, pode ser a chave que está descalibrada, pode ser a mangueira pneumática que está com vazamento. Por exemplo, elas vão dar diversas possíveis causas. E você vai classificando. Então você vai direcionar elas a uma linha de raciocínio. Por exemplo, método. O que pode estar de errado com o método de trabalho? Será que os operadores estão fazendo aquilo da forma correta? Será que a minha sequência de atividades que eu coloquei na minha instrução de trabalho está seguindo a sequência lógica correta? Será que ali está bem claro o que meus operadores têm que fazer? Então, tudo isso é um método. Será que existe método de trabalho? Será que está escrito lá que eu tenho que usar uma chave de boca número 8 para apertar o parafuso X no meu processo? Então, esse método, o passo a passo, é ver se, primeiro, se existe um método e se ele está adequado. Depois, minha máquina. Quais são as condições da minha máquina? Será que minha máquina está bem calibrada? Será que ela está bem ajustada? Será que ela não está com vazamento de óleo, não está com perda de velocidade, não está com superaquecimento, não está fazendo barulho, não está com... Os operadores sabem isso de cor, todos os problemas da máquina.
Eles logo vão dizer, mas andou aí um mecânico mexendo nisso, andou aí um engenheiro, trouxe uma pessoa aí que viu isso e dá sempre problema, esse problema já existe, faz tempo. Então isso tudo você vai colocando aqui, escrevendo aqui nas espinhas aqui do peixe. Mão de obra. Cuidado não confundir mão de obra com método. Se eu tenho método e está muito bem claro e muito correto, está tudo certinho o que tem que fazer, e mesmo assim eu não tenho problema de máquina, nem de material, nem de todos os outros, e ainda assim eu percebo que o operador não está conseguindo seguir o método, então você tem um problema de mão de obra. E com problema de mão de obra, como é que faz? Tem que desenvolver a pessoa, tem que dar treinamento, tem que dar formação. Como é que você descobre isso? Pergunta para a pessoa, viu, como é que você executa a atividade? Mostra para mim. E vê se ela vai seguir o método. É fácil isso. Faz algumas perguntas, mas quando acontece isso, o que você faz? Qual a primeira atividade que você faz dentro do setup? Quais ferramentas você precisa? Onde é que você vai buscar as ferramentas? Qual que você aperta primeiro? Qual você aperta segundo? Então, para ver se ele segue o método da forma correta. Se há problema de material, de qualidade de material, muitas vezes fornecedores aí que fornecem material com problema de qualidade, isso às vezes acontece, e aí acaba trazendo problemas para dentro da empresa. Então, principalmente a indústria do plástico aí, onde às vezes o material não veio na qualidade que foi especificada. Parte de medição. Será que a medição, meu controle de peça está adequado? Será que a minha metrologia está fazendo a medição das peças de forma correta? Então vai colocando aqui também. Então todos aqui vão colocando as possíveis causas. Depois do meio ambiente. Meio ambiente não é a parte de natureza, mas sim a parte do meio ambiente onde é o layout, ali, o ambiente em que o processo está. Para verificar o quê? Se não há ruídos que às vezes atrapalham, se não há vibrações, se não há perdas de temperatura, tudo isso para ver se não interfere dentro do meu processo. Por vezes interfere. A maioria das vezes não tem muita relevância, mas pode interferir. Então isso aqui você vai fazer aqui todas as espinhas de peixe. Para depois você fazer a validação daquilo que preencheu tudo. Agora vamos validar. Tudo isso que a gente escreveu se realmente faz sentido. Deixa só o que realmente faz sentido para ir para a próxima etapa, que é a parte. Agora, só recapitulando, já sabemos qual é o nosso problema, já descrevemos e já identificamos as causas. Agora, causas identificadas, vamos encontrar ações para atacar essas causas. Que aqui, continuamos ainda no plano. Então veja, embora as ações sejam implementadas na parte do D do PDCA, no DO, a parte de planejamento é a parte de montar o meu plano de ação. Eu defini quais as ações, fazer o planejamento das ações que eu vou implementar. Então não é ainda parte do DO, é planejamento. Isso é um grande erro que a maioria das pessoas cometem. E aí prejudica o resultado, compromete o resultado do Kaizen. O que elas fazem? Faz aqui para o planejamento. Aqui, planejamento. O planejamento vai ser, na quinta-feira que vem eu vou abrir um Kaizen na máquina tal. Esse foi o planejamento da pessoa. Quando chega na parte do DO, que vai definir ações, quando não. A parte do DO já tem que vir com as ações já definidas aqui atrás. 5W2H. São as mesmas perguntas que tem no 5W1H, porém acrescenta aqui o how much, que é o quê? Quanto vou gastar para implementar as ações. Quando eu definir todas as minhas causas, eu vou ter uma série de ações e soluções que eu vou ter que implementar para atacar aquelas causas. Então vai ter ali um plano de ação extenso, onde eu vou ter que verificar estimar quanto que eu vou gastar com aquelas ações. Claro, sempre priorizar ações internas, utilizar recursos de casa, de dentro de casa, que fica mais barato. Mas sempre fazer uma análise aí de custo-benefício. Então aqui nós vamos montar um plano de ação. O que vamos fazer, por que vamos fazer aquela ação, quem vai fazer, onde que ele vai fazer, quando que ele vai fazer, prazo, como que ele vai executar, quanto que vai custar. Então aqui todas as informações que é necessária para definir um plano de ação bem rico e bem
objetivo dentro do nosso Kaizen. Em seguida, eu vou ter uma listagem, feita a minha listagem de ações, eu vou utilizar aqui essa matriz, que é chamada matriz ICE, que é o que? Impacto, custo e execução. Eu vou ter ali, por vezes, Kaizens que saem mais de 50 ações. E aí, tendo mais de 50 ações, vem aquela pergunta, por onde eu começo? Isso, essa matriz aqui, matriz impacto, custo e execução, vai nos dizer por onde devemos começar. De que forma? Nós vamos ter uma escala de 1 a 5, onde 1 é a pior condição, no 5 é a melhor condição. E vamos responder as perguntas. Cada ação será respondida pela equipe toda. Qual que é o impacto dessa ação para aquele objetivo que eu tenho que cumprir, para aquela meta que eu tenho que cumprir? Qual que é o custo? Aí a resposta é: o meu impacto é alto ou é baixo para eu atingir aquela meta? É baixo, então pior condição. É alto, melhor condição. Qual que é o custo? É caro, pior condição. É barato, a melhor condição. É mais ou menos, aí varia aqui dentro do 1, 2, 3, 4 e 5. Vocês vão definir aí na minha equipe. A execução da minha tarefa é uma tarefa simples de executar? O que é uma tarefa simples de executar? Eu não preciso parar a fábrica, eu não preciso parar a máquina, não preciso fazer em hora extra, não preciso vir de sábado, não preciso fazer de noite, posso fazer em qualquer horário do dia com a máquina trabalhando, sem parar processo, sem operador, não preciso mexer no planejamento nenhum, consigo executar. Agora não. Isso é a melhor condição. Pior condição: tenho que vir fazer hora extra, tenho que vir no sábado, tenho que vir com 3 ou 4 pessoas junto, tenho que desmontar a máquina, tenho que mudar todo o planejamento. Então isso são condições piores. Você vai fazer uma vezes a outra, impacto vezes o custo vezes a execução, e vai verificar aquelas que são as maiores e menores. Com isso você vai classificar. Obviamente que as que tiverem uma pontuação maior são aquelas que é mais fácil de executar, porque tem melhores condições. São as mais fáceis de executar. Tem um impacto maior, tem um custo menor e tem uma execução fácil. Então essas aí que eu vou priorizar primeiro. Vou fazer tudo que for mais fácil. E aí consigo calendarizar, fazer um cronograma de implementação das minhas ações, quando for responder aqui a pergunta no meu plano de ação. Do quando eu vou responder baseado naquilo, eu vou ter as respostas no matriz ICE, eu vou ter ali quando é que eu consigo fazer. Se é de baixo impacto, se é rápido de ser feito, eu já coloco um prazo aí que eu consiga atender. Então assim que eu construo o meu plano de ações. E também na parte que é importantíssimo na parte do plano, é o quê? O compromisso que se tem com isso, com o pilar do Cost Deployment. O que é o compromisso que se tem com isso? É o pilar do Cost Deployment que vai nos passar qual que é a nossa meta para reduzir dentro do Kaizen. É ele que vai nos passar a nossa meta de redução, quanto a gente tem que dar de saving dentro do nosso Kaizen. Então ele vai nos dizer, que vai ser fruto dessa triangulação, vai nos dizer, olha, nessa máquina, isso está na matriz D, conforme eu expliquei para vocês na aula passada. Vai estar aqui, ó, você tem que abrir um Kaizen na máquina 3 para reduzir o tempo de setup em 80%. E nisso ele vai mostrar o que? O 80% vai representar 800 mil nesse caso. Então você tem que reduzir 800 mil de custo nessa máquina. E assim vai se dar o seu Kaizen. Essa é a sua meta. Meta é diferente do objetivo. Tem que definir os dois dentro do Kaizen. Qual que é o meu objetivo no Kaizen? Reduzir tempo de setup. Qual que é a minha meta? Reduzir 800 mil. Então essas são as diferenças. Meta é algo mensurável. E o objetivo é aquilo que eu quero fazer. Ações, plano de ação feito, ações implementadas. Chegou a hora do check, que eu já tinha mostrado no início aí para vocês. Que é a parte
de medir a efetividade, a eficiência das minhas ações, a eficácia e a eficiência das minhas ações, que vai ser de formas aqui em gráficos. O que esse gráfico representa? De forma bem simples aqui, os gráficos têm que ter escala. Aqui pode ser meses, pode ser dias, semanas, conforme vocês querem medir o período. Tem que ter um título daquilo que está sendo medido. Tem que indicar aqui quanto que é bom. Há gráficos que é para cima da linha, isso aqui é uma linha da meta. Há gráficos o que? Essa linha laranja é a linha da meta. Vai nos dizer, há gráficos que para cima da linha da meta tá bom, há gráficos que para baixo da linha da meta tá bom. Vamos dar um exemplo. Isso aqui é um gráfico de redução do tempo de setup. Quanto mais baixo, melhor. Um gráfico que mede envolvimento das pessoas no WCM. Quanto mais para cima, melhor. Então, o sentido da seta inverte-se. Gráfico de saving. Quanto mais para cima, melhor. Então, isso vai depender do que o gráfico está medindo. E aí, o que é interessante também deixar tudo de forma visual no gráfico. Isso é anexado dentro do Kaizen. Tá fora da meta, tá vermelho. Tá dentro da meta, tá verde. E aqui no final vai nos trazer uma média do período que você mediu. Que é a média que vai nos dizer se a carinha está feliz ou se está triste. Então, legenda no gráfico também é sempre importante. Um gráfico como este vai medir resultado mês a mês, ou semana a semana, ou dia a dia, dos meus tempos de setup, nesse caso que eu estou usando de exemplo. Mas ele vai medir a efetividade, os resultados do seu Kaizen efetivamente. Como é que está sendo, se você fez um Kaizen para reduzir scrap, para reduzir refúgio, defeito de qualidade. Você vai medir toda a produção que aquele determinado produto entrar, você vai medir quanto que está sendo o índice de rejeição dele. E você vai conseguir ver se o seu Kaizen continua controlado. E isso daqui vai ser a confirmação do saving, de que o seu Kaizen foi realmente implementado e quem vai... você vai fazer a medição do seu Kaizen, mas você vai levar esses dados aqui até o Cost Deployment, e o Cost Deployment vai dizer o quê? Ele vai, na próxima vez que ele rodar, o Cost Deployment roda aí inicialmente a cada 3 meses, depois reduz para um período para cada 3 meses, vai sempre tendo uma nova rodagem aí do Cost Deployment. Então, a próxima vez que ele rodar, ele vai tirar um novo gráfico desse daqui. E ele vai ver se efetivamente a sua máquina reduziu aquilo que era esperado. Se realmente esse tempo aqui abaixou. Então, você pode, por vezes, apresentar um gráfico lindo, tudo verde, tudo bonito, a carinha aqui, todo sorridente. Quando chega lá no Cost Deployment, ele faz a medição e vê. O seu saving não é aquilo que você está dizendo. Então, o seu saving não foi validado. Ou ele foi validado, ou ele pode, você esperava que fosse 800 mil, ele está acima, está 900 mil. Mas isso se você for medindo semanalmente, mensalmente, conforme for, você já vai saber se está dentro ou não daquilo que é esperado, porque a base de medição tem que ser a mesma, o Cost Deployment tem que ser a mesma que você mede aqui. Então, você consegue não ter surpresas aí quando tem uma nova rodada do Cost Deployment. Último passo, ACT. O que você vai fazer no ACT? Muito simples, de forma aqui bem clara, bem resumida para vocês. ACT é expandir e padronizar. Primeiro padroniza, depois você expande. O que é padronizar? Fazer com que as suas medidas não caiam no retrocesso. De que aquilo que você não vai ficar a vida inteira dentro daquele Kaizen. Você vai medir durante um certo período, 6 meses, 1 ano, você vai fazer a medição. Depois disso, você vai ter vários outros projetos que está atacando, você não tem que mais se dedicar, perder tempo medindo algo que já está bom. Então, tudo bem. E aí chega o momento de você fazer a expansão, porque você já certificou os resultados em uma máquina e agora o que você vai fazer? Expandir para as outras máquinas. Ah, mas então eu faço um Kaizen de SMED e só depois eu vou... Não, você já vai fazendo Kaizen, fez para um, vai fazendo para outro, mas pode haver ações que você já comprovou que do resultado nessa já vai expandindo para as outras máquinas. E assim já vai
eliminando o mato alto aqui, ó, já vai reduzindo as perdas. Ao invés de esperar 1 ano, 6 meses para ir para o próximo, depois eu vou para o próximo. Não, o WCM ele tem ritmo e rigor. Isso tem que ir acontecendo. Fechou um Kaizen, já abre outro. Muita gente toca aí 5, 10 Kaizens que estão abertos de uma vez só. E é assim. São esses profissionais que ganham destaque dentro da organização. Aqueles que conseguem implementar uma quantidade grande de Kaizens que tragam grandes savings. Também não adianta uma pessoa implementar 100 Kaizens e trouxe de saving aí 50 mil. É melhor implementar 2 Kaizens que cada um traga 50 mil do que ter 100 que não traga nada. Então, essas manobras aí que é interessante dentro do que o WCM possibilita fazer. Você consegue implementar, se responsabilizar por mais Kaizens, implementar mais Kaizens, trazer mais serviço para a companhia. Trazendo serviço para a companhia, você consegue ter uma boa visibilidade e assim concorrer a cargos maiores, etc. Depois, BC e o saving. O saving é contabilizado, você faz o cálculo e o custo de deployment depois dá o check ou não check, quando ele fazer a próxima rodada do custo de deployment. Mas existe aqui um BC. BC é o quê? Benefício dividido por custo. É aquela análise que a gente fala no Brasil de custo-benefício. O que é custo-benefício? Todo projeto tem um custo. Mas eu não gastei nada no meu projeto, não precisei comprar nada, fiz tudo interno. Não interessa, todo projeto tem custo. Se você gastou 1 minuto para fazer seu projeto, ele teve um custo, que é o tempo de dedicação que você teve nele. Se você gastou 10 horas para fazer um projeto, você vai pegar o valor de 10 horas vezes a hora custo homem da fábrica. Isso o Cost Deployment tem também. Eles são obrigados a fazer um custo, uma estimativa, que é um custo hora homem para a fábrica toda, para não ficar também expondo o salário das pessoas, quanto cada um custa. Eles fazem a somatória de tudo que todo mundo custa, dividido pela quantidade de pessoas que tem na fábrica e chega num valor. E esse valor é padrão para todo mundo. E aí eles fazem vezes a quantidade de horas que você teve de dedicação no projeto. Isso vai gerar para você um custo. Qual é o custo que você teve efetivo com aquele projeto? E depois você teve que fazer investimentos, comprar máquina, comprar ferramenta, comprar material, fazer hora extra, por exemplo, para fazer o projeto. Isso tudo entra em custo. Benefício. Quanto você teve de redução? Quanto você teve de redução? Reduziu 800 mil reais com o meu tempo de setup, mas eu tive que gastar 50 mil. Então, meu saving vai ser 750 mil. Recapitulando, 800 mil tive de custo, de benefício. Eu deixei de gastar 800 mil. Porém, para eu conseguir isso daqui, eu tive que gastar agora 50 mil. 800 menos 50 mil, 750 mil, que é o meu saving. Certo? Então, com isso, fechamos aqui o nosso ciclo PDCA, a nossa implementação de todos os passos do PDCA dentro do nosso pilar de FI. Percorremos aqui, estamos aqui no passo 5, do 1 até o 7, definimos o problema, classificamos as causas raízes, detectamos as causas raízes, estabelecemos soluções, implementamos, checamos, padronizamos e expandimos. E também chegamos ao fim da implementação do nosso pilar, dos nossos 7 passos do pilar de FI, onde fizemos a definição da máquina modelo, estratificação das perdas, seleção do projeto, definição da equipe, rodamos o ciclo PDCA, que é o que está aqui embaixo, fizemos a nossa análise custo-benefício, análise BC, e fizemos acompanhamento e expansão horizontal, que é implementar nas outras máquinas. Por que expansão horizontal? Porque nós fizemos uma implementação vertical. Agora vamos fazer uma expansão horizontal. O que isso significa? Aqui é onde eu demorei mais, porque eu tive que aprender meu caminho das pedras. Eu não sabia como é que fazia, agora eu já sei. Agora aqui tem que ser mais rápido, eu posso implementar em mais uma máquina de uma vez só.
Não precisa ser todas, mas 2 máquinas aí dá para fazer. Bem, só uma outra coisa que é importante vocês saberem. Eu não vou entrar no detalhe agora porque já estendemos aí o nosso tempo. Mas dentro desse pilar de FI existem níveis de Kaizen que passam entre Standard Kaizen, Quick Kaizen, Standard Kaizen, Major Kaizen, Advanced Kaizen. O Quick Kaizen é para operadoras, onde o operador dá uma sugestão, implementa a ideia, ele mesmo implementa. Kaizen simples. Standard Kaizen já requer aqui PDCA e algumas ferramentas ou metodologias que são necessárias, requer uma equipe. E também tem um prazo aí de 1 mês, mais ou menos. Quick Kaizen, prazo 1 semana, mais ou menos. Major Kaizen já são projetos complexos, que requerem investimento, que requerem uma equipe maior, requerem validações de diretoria. Então já são aí alguns de 1 mês a 3 meses de implementação. Advanced Kaizen são de ferramentas muito avançadas, muito complexas no Kaizen, como compras de máquinas, compra de automações, são para implementações de projetos que têm causas muito variáveis e muito complexas, que aí são projetos de mais de 1 ano, são uma complexidade maior. Mas todos eles passam por essa sequência, certo? Então, essa foi a nossa terceira aula, espero que vocês tenham gostado.